106. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 695, óbvio demais autor, Estrela da Manhã. Tradutor, Min. Editora, Rundi. Esse capítulo veio de novelbin.com. Não se esqueça de conferir o site. Jiang Shen nunca foi alguém que tratou os outros injustamente. No máximo, ele é alguém que, às vezes, não tem limites. Pelo menos era assim que ele se viu o tempo todo. Ele passou uma véspera de Natal e um Natal felizes com a Esa. Então, na noite da véspera de Natal, ele retornou ao Apocalipse com o pudim de frutas e o peru feitos à mão por Aesa. Mesmo com a quantidade inacreditável de riqueza, ele jamais se esquecerá daquela mansão. Seus subordinados chegaram a propor a reconstrução, visto que o prédio fora atingido pela explosão nuclear. Contudo, mesmo após a remoção da poeira radioativa, as rachaduras nas paredes ainda eram difíceis de disfarçar. No entanto, Jiang Shen rejeitou a ideia de forma categórica. Para ele, aquele lugar tinha um valor sentimental muito maior. Não era apenas um lugar para dormir. Que delícia! Como é que isso é feito? A combinação perfeita de manga e morango. É incrível. A mãozinha segurava o garfo e seus cabelos brancos balançavam. Os olhos vermelhos e negros de Lin Lin brilhavam de felicidade. Você só está comendo um pudim. Não precisa fingir que está tendo um orgasmo. Mas, pela cena, tanto Lin Lin quanto Ting Ting, em seu corpo, apreciaram as habilidades culinárias de Aesa. Irmão Jiang Shen. Puxando a roupa de Jiang Shen, Yao Yao disse timidamente. O que foi? Jiang Shen olhou para Yao Yao com um sorriso e perguntou. Aquela garota chamada Aesa, será que ela cozinha melhor que eu? Yao Yao fez uma pergunta difícil de responder, assim como as garotas que sempre adoram perguntar, quem é mais bonita, ela ou eu? O mesmo aconteceu com esta pergunta, quem cozinha melhor? Parecia que Jiang Shen só podia dizer que cada pessoa tem suas vantagens e desvantagens. No entanto, é claro que ele não ia dizer a verdade óbvia. Claro que a comida da Yao Yao é melhor, disse Jiang Shen, passando a mão na cabeça da menina e sorrindo. A comida da Yao Yao é a melhor. Jiang Shen não esperava essa reação, pois Yao Yao não sorriu, mas, em vez disso, começou a corar. Embora a alegria fosse visível em seus grandes olhos, Jiang Shen achou que havia algo estranho. Sun Xiaorou ainda sorria enquanto levava, com elegância, o pudim mácio aos seus lábios ainda mais mácios. Irmã, um inimigo poderoso surgiu. Um? A irmã não está com ciúmes? Sun Xiaorou virou a cabeça e olhou para Sun Jiao, que estava ocupada preparando o peru. Já me acostumei com o quão pervertido esse cara é. Então, Sun Jiao lançou um olhar malicioso para Jiang Shen. Mesmo com o olhar fixo, Xiaorou, ao lado, ainda conseguia perceber a gentileza escondida nos olhos da irmã. Após o delicioso jantar, o caos se instalou à mesa. Quando Jiang Shen terminou de limpar com as meninas, já estava ficando tarde. Yao Yao e Lin Lin foram tomar banho e descansar. Mas a véspera de Natal de Jiang Shen com Sun Jiao e Xiaorong tinha acabado de começar. Quando Jiang Shen retornou ao mundo moderno, já era o segundo dia após o Natal. Carson Locke ligou para ele para parabenizá-lo pelo sucesso da oferta pública inicial da Yigtai Freshwater. Parabéns, Sr. Jiang Shen, seus ativos em seu nome aumentaram consideravelmente mais uma vez. Desejo-lhe um Feliz Natal em nome de todos os investidores de Wall Street. A ligação deveria ter chegado há 2 dias, mas Jiang Shen não conseguiu atender porque estava no meio do apocalipse. Obrigado, respondeu Jiang Shen, cordialmente. Se você tem planos de realizar um IPO de suas subsidiárias, entre em contato conosco. Ah, sim, se houver alguma. Jiang Shen ignorou seletivamente a tentativa de Carson de obter informações dele. Embora o consórcio BCT fosse um aliado, Jiang Shen nunca os considerou confiáveis. A alta avaliação da empresa significava que devia haver instituições pressionando o preço. E a instituição mais provável de fazer isso era o consórcio BCT. E havia 2 motivos para isso. Um dos motivos foi a participação acionária detida por Carson Locke. A segunda razão era que o consórcio BCT queria prometer um bolo gigante para convencer o grupo Futura a se unirem como confeiteiros e trazerem mais bolos para a Bolsa de Valores. Quanto mais subsidiárias abrirem capital na UA, mais o consórcio BCT terá a ganhar e mais confiante o capital se sentirá em relação ao grupo Future.
Mas as expectativas de Carson estavam fadadas a não se concretizar. A abertura de capital da subsidiária fez com que o futuro Group sentisse um gostinho doce, mas não o suficiente para que Jiang Shen desmaiasse completamente. Ele deve admitir que os ganhos pontuais de uma oferta pública inicial, IPO, são realmente atraentes. Um segundo para ganhar dinheiro que só seria possível em 20 anos, mas Jiang Shen nunca esperou depender disso para lucrar. A decisão de abrir o capital da IT Freshwater foi tomada somente após ponderar os prós e os contras. Afinal, o Golfo de Aden ficava próximo à Somália e a Celestial Trade temporariamente não tinha tropas no exterior para exercer influência diplomática. Também era desnecessário. Para o consórcio BCT e a tentativa de Wall Street, Jiang Shen só conseguiu descrevê-la em 2 palavras. Óbvio demais. Após desligar o telefone, Jiang Shen fez uma viagem à Ilha da Lua Nova. Com o crescimento populacional da Ilha Couro, o número de funcionários da Celestial Trade aumentou várias vezes. A expansão dos negócios, de uma empresa puramente contratada pelo setor militar para os campos aeroespacial e de telecomunicações, plagiou o modelo de desenvolvimento da Raytheon. A Ilha da Lua Nova possuía a força militar mais poderosa de Xin e era a carta mais forte nas mãos de Jiang Shen. De uma escala inicial de mais de 100 pessoas, agora cresceu para 3.000. Um em cada 5 funcionários era pessoal administrativo e de logística, e o restante eram máquinas de guerra. Quando Jiang Shen desembarcou na ilha, Ivan já o esperava no porto. Jiang Shen não fez nenhuma parada e seguiu diretamente para o centro da ilha. Ali ficava um amplo armazém que também servia de entrada para o arsenal subterrâneo da Ilha da Lua Nova. O local era usado para armazenar armas que precisavam ser mantidas em sigilo, como a armadura potente. Desde a Guerra Amor e a demonstração do silo de mísseis submarinos, um olho surgiu sobre a Ilha da Lua Nova. Jiang Shen simplesmente coletou os dados topográficos da Ilha da Lua Nova e os submeteu aos arquitetos do Apocalipse. O teste de capacidade profissional deles consistia em elaborar um programa de reconstrução e, em seguida, mobilizar os robôs de engenharia para realizar a expansão do arsenal subterrâneo. O projeto seria baseado nas especificações do abrigo antinuclear. Jiang Shen não apenas levou o novo campo de treinamento para equipamentos para as profundezas da Terra, como também construiu um porto subaquático em forma de ilha que permitisse a atracação de submarinos. As águas ao redor da Ilha da Lua Nova eram rasas, mas, felizmente, havia uma falha geológica que levava ao mar profundo. Bem nas paredes laterais da falha, robôs anfíbios de construção abriram uma saída para submarinos de pequeno e médio porte, como Gota d'Água. O projeto, que levou 5 meses para ser concluído, foi finalizado por volta de outubro daquele ano. Naquela época, Jiang Shen estava em meio ao apocalipse e não compareceu à visita após a conclusão da construção. Agora, as instalações de treinamento subterrâneas já estão em operação. Como, por exemplo, armadura potente. Um Ouro Post-Apocaliptic capítulo 696. Alerta de nível 4. O chefe possuía muitos segredos. Quanto mais tempo ele seguia Jiang Shen, mais Ivan se sentia assim. Sua capacidade de ocupar essa posição provou que ele é um homem inteligente. Sua inteligência não se resumia à esperteza e conhecimento de alguns truques, mas sim à habilidade e, acima de tudo, ele sabia o que fazer e o que não fazer. Pessoas realmente inteligentes geralmente não faziam muitas perguntas. Nos campos de treinamento isolados por vidro à prova de balas, o gigante em armadura de aço executou uma série de movimentos táticos conforme instruído pelo experimentador, incluindo o lançamento de bombas teleguiadas por calor, a realização de manobras evasivas de emergência, o disparo de metralhadoras contra alvos. E assim por diante. A elite do comércio celestial era qualificada como piloto da armadura de combate. Sua lealdade e eficácia em combate tinham que passar por rigorosos procedimentos de avaliação. Quando Jiang Shen viu o gigante destruindo um Hummer com as mãos no campo de treinamento, ele assentiu com satisfação. É quase uma máquina de guerra. Não importa quantas vezes eu olhe para ele, o poder de combate do T-3 é impressionante, exclamou Ivan. É uma máquina de guerra. Jiang Shen observou o gigante resistir à explosão do RPG com sua blindagem frontal. Ele estreitou os olhos e falou com um sorriso. Possui alta mobilidade, alta capacidade de defesa e habilidade de atravessar a zona de radiação nuclear. Em combates de infantaria, esse tipo de armadura individual praticamente não tem oponente.
Quantas pessoas na força receberam treinamento em armadura de combate? Um total de 20 pessoas. Não é suficiente. Jiang Shen balançou a cabeça. Precisamos de pelo menos 100 pessoas preparadas. Trabalhe nisso e selecione mais 80 pessoas para receber o treinamento. Mas só existem 5 armaduras potentes na ilha, e até o treinamento é feito em turnos. Se aumentarmos nossos números, não teremos o equipamento necessário, disse Ivan com um olhar preocupado. Não se preocupe. Amanhã, pedirei a alguém que envie 100 unidades, disse Jiang Shen casualmente. 100 unidades. Será que o tempo de produção não é extremamente lento? Disse Ivan, chocado. Quando começou o treinamento com armadura potente, ele fez uma solicitação a Jiang Shen na esperança de receber mais algumas armaduras potentes para a tropa. Era realmente problemático para 4 pessoas usarem uma única unidade para treinamento. No entanto, o pedido de equipamento foi rejeitado por Jiang Shen, alegando que o desempenho era muito baixo. Ora, Jiang Shen acabou de prometer trazer 100 unidades, então como Ivan não ficaria chocado? Eles não têm um tempo de produção extremamente lento. A produção pode ser alterada, e agora a produção aumentou. Jiang Shen riu. No Apocalipse, após a conquista de Onishen, a rota comercial da NAC para o centro do país começou a se abrir. Com o aumento da força de trabalho e da produção de materiais, a produtividade naturalmente aumentaria. A produção mensal original de armaduras potentes era de apenas 5 a 10 unidades, mas agora havia sido elevada para cerca de 30. Com a estabilização da situação, a ANAC não precisava mais de tantas armaduras de combate, mas os pedidos não cessaram. Esse lote de unidades extras foi naturalmente transferido para o mundo moderno por Jiang Shen. Quando Jiang Shen estava pronto para ir embora, Ivan perguntou de repente. Há planos para novas operações militares? Não, o que aconteceu? Jiang Shen se virou para perguntar. Já que você está expandindo suas forças, pensei que estivesse pronto para lutar novamente. Ivan riu. Eles são produzidos para o caso de imprevistos. Antes que pudesse terminar a frase, um alarme começou a soar no arsenal. Soldados de serviço saíram correndo dos quartéis, vestiram seus trajes cinéticos e se reuniram em um espaço aberto. Jiang Shen olhou para Ivan. Olhando na direção do alarme, os olhos de Ivan se tornaram penetrantes. Alerta de nível 4. Deixe-me ver o que aconteceu. Ele não demonstrou a menor complacência, mesmo com o alarme no nível mais baixo. Eu também irei. Como Jiang Shen não tinha nada para fazer, seguiu Ivan em direção ao terreno aberto. O alarme não interrompeu a ordem nas instalações. Além dos 20 soldados reunidos, todos continuaram com suas rotinas. Somente alertas de nível 1, sinalizando guerra, exigiam a mobilização de todas as unidades de combate. Este alerta de nível 4 nada mais era do que a detecção de navios de contrabando no radar ou a detecção de sinais de resgate em águas controladas. Somente a força de resposta rápida de plantão seria mobilizada. Seguindo Ivan até o centro de comando, o chefe do Estado-Maior descreveu brevemente a situação. A 300 milhas náuticas ao norte da Ilha da Lua Nova, em águas públicas, recebemos um sinal de socorro de uma embarcação civil, mas ele foi rapidamente interrompido. A área do alvo não apresenta tempestades ou outros desastres meteorológicos. Suspeita-se que o alvo tenha sido capturado por piratas. Equipes de resposta rápida foram preparadas. O Aurora 20 decolou rumo às águas do alvo, e o helicóptero Black Hawk decolará em 2 minutos. Sinal de vida. Fraco, disse o chefe de gabinete solenemente. Ponto. Luxo e conforto, esse era o cruzeiro da Royal Caribbean. Com uma passagem de $10.000 americanos saindo do Sri Lanka, eles atravessavam a Baía de Bengala, navegavam pelo Estreito de Malacca, atracavam em Kuala Lumpur e Singapura antes de finalmente chegarem a Wangai. Os passageiros eram ricos e famosos, bem como membros da elite de todas as camadas sociais. Afinal, as pessoas que podiam pagar esse preço deviam ser, no mínimo, de classe média. Num canto do navio de cruzeiro, 2 homens estavam sentados numa mesa de praia. Pelo olhar arrogante no rosto, o homem de terno parecia poderoso. Atrás dele, 2 guarda-costas permaneciam imóveis, usando óculos escuros. A pessoa sentada à sua frente era um tanto estranha, não pela ausência de guarda-costas, mas pelo chapéu de feltro que usava. O chapéu parecia intrusivo,
independentemente do ângulo. O homem de terno franziu a testa e ficou pensativo. Sr. Zhu Tianyu, agradeço a sua visita. Sou Tanaka Yoshinobu, este é o meu cartão de visitas. Tanaka sorriu e entregou o cartão que tinha em mãos. Zhu Tianyu não pegou o cartão de visitas. Ele olhou para o seu guarda-costas, que então pegou o cartão. Quem me conhece sabe que não gosto de fazer negócios durante as férias, disse Zhu Tianyu, recostando-se na cadeira e cruzando a perna direita sobre o joelho esquerdo. Mas estou muito interessado na sua proposta. No entanto, estou curioso. 10 toneladas de sal, será que você aguenta tudo isso? O sal a que ele se referia, obviamente, não era o sal que se come. Era um alucinógeno com um componente de metadona conhecido como sais de banho. Fique tranquilo, Sr. Zhu. Tanaka sorriu. Recentemente recebemos uma doação e temos bastante dinheiro em caixa. Zhu Youtian olhou para ele e, em seguida, fez seu gesto habitual de observar o ambiente ao redor. Ele não estava interessado na doação de Tanaka mencionada, nem em saber para quem ele estava vendendo. É claro que, se fosse enviado para Kyoto, ele consideraria dar-lhe um desconto. A regra nas ruas é, dinheiro em uma mão, mercadorias na outra. Você pode determinar o local do comércio, mas ele deve estar dentro das fronteiras da Etiópia. Zhu Tianyu recostou-se na cadeira enquanto girava o anel no polegar. O principal componente dos sais de banho era o MDPV, uma substância química encontrada principalmente no chá árabe. A Etiópia foi uma de suas principais áreas produtoras. Sem problema. 10 toneladas de sal. Qual é a oferta do Sr. Zhu? Tanaka assentiu com um sorriso. 3 milhões. Ponto iene japonês? Zhu Tianyu caiu na gargalhada. Pelo olhar envergonhado de Tanaka, ele já sabia que não podia se dar a esse luxo. Pensei que ia ser um bom negócio, mas acabou sendo um homem pobre. O comprador não tinha dinheiro, então o negócio naturalmente fracassou. Zhu Tianyu se levantou e se preparou para ir embora. Se fosse em outro lugar, ele poderia ter considerado cortar 2 dedos da pessoa que lhe fez perder tempo, mas naquele navio de cruzeiro, ele não queria causar problemas. Você pode baixar o preço. Tanaka não se levantou e tentou convencê-lo. Quanto dinheiro você tem? Zhu Tianyu parou e olhou para ele com um sorriso duvidoso. 5 milhões de ienes japoneses. Não há necessidade de falar mais nada. É realmente lamentável. Tanaka balançou a cabeça. Seu sorriso não mudou. Parece que terei que resolver as coisas sozinho. Ao mesmo tempo em que disse isso, colocou o dedo no boné. Por algum motivo, Zhu Tianyu começou a sentir uma estranha sensação de alerta. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 697, 100% humano sonolento, Zhu Tianyu gradualmente recuperou a consciência. Seu corpo estava imobilizado, seus membros firmemente presos, e 2 barras de aço também estavam amarradas em suas costas. Ele tentou se mover, mas não conseguiu. Não conseguia nem dobrar os joelhos nem se sentar. Ele ainda vestia o terno e sentia as costas molhadas. Ouvia-se um som de gotejamento. Zhu Tianyu abriu suas pálpebras pesadas e começou a observar os arredores. Na cabine completamente escura, ele conseguiu distinguir que estava em uma banheira e que a torneira estava pingando. Ao lado dela, um rosto sorridente observava. Ah, você está acordado? Aquele boné chato e irritante. Zhu Tianyu olhou para Tanaka horrorizado, como se tivesse visto um fantasma. Ele queria dizer algo, mas apenas um som abafado saiu, pois sua boca amordaçada não conseguia articular uma única palavra. Ah, quase me esqueci, você não pode falar agora. Tanaka arrancou a fita adesiva da boca e jogou os pedaços amassados no lixo. Você é humano fantasma, impossível. Seus batimentos cardíacos e pulso desapareceram. Como ele ainda pode estar vivo? Zhu Tianyu pensou freneticamente. 100% humanos, você e eu. Ele deu de ombros. Seu corpo se inclinou para mais perto da banheira e ele encarou o horror nos olhos de Zhu Tianyu. Com um sorriso, disse, Sr. Zhu, o senhor cooperará comigo? Após o medo inicial, Zhu Tianyu já havia se acalmado. Do Crescente Dourado ao Golfo de Aden, ele viajou extensivamente pela Ásia Ocidental durante muitos anos. Ele próprio não era uma pessoa simples. Naquele momento, sua mente trabalhava a mil, tentando determinar se a pessoa à sua frente era um assassino contratado pelo inimigo ou um sequestrador em busca de riquezas.
Se fosse o primeiro caso, esse cara não falaria tanta besteira. Se fosse o segundo, um pouco de dinheiro deve bastar. Um agente da Interpol? Pelos meios utilizados por essa pessoa, não parecia ser. Quanto você quer? Perguntou Zhu Tianyu lentamente. Não quero dinheiro, só preciso de 10 toneladas de sal. Tanaka sorriu e balançou a cabeça, estendendo um dedo. Você me solta e eu te entrego. Ao ouvir as palavras de Zhu Tianyu, Tanaka teve a impressão de que ouvira uma piada engraçada e começou a rir baixinho. Em seu rosto transpareceu um leve traço de irritação quando Zhu Tianyu disse com veemência: Você não acredita em mim? Quando eu digo isso, eu falo sério. Eu nunca quebrei uma promessa. Eu nunca confio em ninguém. Tanaka riu. Então me diga você o que fazer. Mesmo que você queira o sal, eu não posso fazê-lo aparecer magicamente. É fácil. Diga-me onde ficam seu jardim de chá e suas fábricas de produtos químicos e eu mesmo irei buscá-los. Zhu Tianyu olhou para Tanaka como se estivesse observando um lunático desvairado. Sua fábrica de sal ficava na fronteira entre a Somália e a Etiópia. Não só havia centenas de militares armados estacionados lá, como o local era protegido por militantes locais. Nem mesmo os fuzileiros navais ousariam entrar na plantação de chá e na fábrica de drogas sem um planejamento minucioso. No entanto, a confiança no olhar de Tanaka o deixou um pouco perplexo. O quê? O Sr. Zhu não está disposto? Tanaka perguntou com um sorriso irônico. Zhu Tianyu não disse nada e hesitou em seus pensamentos. Tanaka sorriu e não disse nada. Estendeu a mão e abriu a torneira acima da cabeça de Zhu Tianyu. Salpico. O gotejamento inicial de gotas d'água transformou-se instantaneamente em uma coluna d'água. O nível da água na banheira começou a subir, e os olhos antes calmos de Zhu Tianyu finalmente se encheram de pânico. Quando a sensação fria tocou sua orelha, seu rosto sereno desmoronou completamente. Eu vou te dizer. Eu vou te dizer. Feche a torneira. Zhu Tianyu gritou e tentou desesperadamente levantar o queixo enquanto usava o canto do olho para observar a superfície límpida da água. A coluna de água que jorrava parou e voltou a cair lentamente em gotas. Tanaka sorriu e olhou para ele. Você pode começar. O som do tic-tac da água era como o som de um relógio, batendo num ritmo aterrador. Foda-se. Se você quer morrer, eu te ajudo. Os olhos de Zhu Tian se tornaram penetrantes. Se eu te contar, você me deixa ir? Tanaka estendeu a mão para a torneira. Não. Não faça isso. Eu vou te contar. A plantação de chá fica na região montanhosa ao sul de Kraft, na Etiópia. Siga 10 quilômetros adiante até a fronteira disputada com a Etiópia e vai até a área controlada pelos senhores da guerra locais Udur. Se você perguntar aos moradores locais sobre a fábrica de sal do Sr. Zhu, eles o levarão até lá. Preciso de uma localização específica. Tanaka pegou um tablete da mesa ao lado e o colocou na frente de Zhu Tianyu. Pegou uma caneta stylus e enfiou na boca de Zhu Tianyu. Aponte para lá. Ele mordeu a caneta como se fosse um doce. Zhu Tianyu tentou desesperadamente levantar a cabeça e apontou para 2 pontos do mapa ampliado, cuspindo a caneta em seguida. Olhou para Tanaka e disse com ferocidade: Eu já te disse a localização. Pode me soltar agora. Depois de ser um magnata por tantos anos, ele nunca havia caído tão feio assim. Zhu Tianyu já havia tomado sua decisão. Se escapasse das mãos daquele homem, ele o capturaria, o torturaria da maneira mais cruel e o faria se arrepender de viver neste mundo. Mas ele ainda não entendia por que alguém com pulso e batimentos cardíacos parados podia de repente voltar à vida. Quando foi que eu disse que ia te deixar ir? Disse Tanaka com o mesmo sorriso. Você mentiu para mim. Os olhos de Zhu Tianyu se arregalaram e ele olhou para Tanaka horrorizado. O Sr. Zhu pode ter certeza de que sua fábrica de sal prosperará em minhas mãos. Dito isso, Tanaka se levantou e abriu a torneira ao máximo. Salpico. Não. Eu imploro. Por favor, não me mate. Eu tenho 200 milhões de dólares na minha conta bancária suíça. Eu lhe darei tudo. Se eu morrer, você não receberá esse dinheiro. O som reverberou na cabine vazia, mas Tanaka não demonstrou qualquer intenção de voltar atrás. Era como se Zhu Tianyu não tivesse oferecido 200 milhões de dólares, mas sim 200 milhões de folhas de papel higiênico. Enquanto ele chorava em desespero, a porta da cabana foi fechada com força. Zhu Tianyu ergueu o queixo desesperadamente,
tentando impedir que a água lhe cobrisse o rosto, mas seu nariz anguloso fez com que a água invadisse suas narinas e quase o sufocasse. Ele ficou impossibilitado de gritar depois que a água entrou em sua boca. A ponta da água mergulhou seu nariz. Ele não conseguia respirar. Ele se debatia desesperadamente para sair da banheira, mas a corda estava muito apertada e o aço atrás dele o prendia ao fundo. Por mais que se contorcesse como uma minhoca, não conseguia levantar a cabeça para fora da água. Sua consciência começou a diminuir. Ele não tinha mais forças para lutar. Afundou na água, impotente. Vagamente, ele ouviu o som de tiros, explosões e algo sendo arrombado, mas não conseguiu distinguir o que era. Um Horror Post-Apocalíptico capítulo 698. Embarcando no cruzeiro em águas públicas, o navio de cruzeiro da Royal Caribbean rompeu a maré. Não muito longe dali, 2 helicópteros Black Hawk se aproximavam do alvo, diminuindo a velocidade de voo e mantendo-se paralelos ao navio de cruzeiro. Nesse momento, Jiang Shen estava sentado em um helicóptero, olhando pela janela para o navio de cruzeiro, quando franziu a testa. Sangue. Havia sangue por toda parte. Em uma parede pintada de branco, o vermelho vivo era tão evidente. Olhando ao redor, ele viu que todos os garçons e visitantes, com exceção dos mortos-vivos, estavam mortos. Cidade K. Meu Deus! Uma gota de suor escorreu pela testa de Ivan. Ele abriu a boca, visivelmente desconfortável. Mesmo acostumado ao inferno da guerra civil em verde, ele não conseguia permanecer indiferente ao que estava acontecendo. Apesar de já ter estado na cidade K, os soldados sentados no helicóptero tinham expressões de espanto. A expressão de Jiang Shen era bastante normal. Afinal, essa cena não era tão fora de contexto no Apocalipse. Da sua posição, ele podia ver claramente uma linda mulher de biquíni, com metade da cabeça pendurada, olhando fixamente para o mar. Havia também um homem com a barriga à mostra, deitado no chão. E também. Podemos estar em apuros. Você quer entregar tudo para a ONU? Ivan olhou para Jiang Shen. O dispositivo de detecção de sinais vitais por rádio encontrou indícios de vida humana em todos os cantos do cruzeiro. Estava presente em bares, cozinhas e alguns quartos. Assim como o vírus tem na cidade K, nem todas as pessoas foram infectadas na primeira vez, e muitas se transformaram em zumbis somente após a segunda infecção. É claro que sempre havia os azarados que não conseguiam se transformar em zumbis mesmo após a segunda infecção. Essas pessoas geralmente viravam comida de zumbi, morrendo dilaceradas em pedaços de forma agonizante. Conselho, disse Jiang Shen, sem expressão. Mas a expressão de Ivan era hesitante. Demissão aprovada. Após respirar fundo, Ivan assentiu com a cabeça. Entendido. Até o momento, a ONU ainda não havia chegado a uma conclusão sobre os eventos infecciosos que eclodiram na cidade K. O fato de o tiroteio contra zumbis não constituir um crime contra a humanidade permanecia vago sob a ótica do direito internacional. Ninguém queria carregar o nome do carrasco. Ninguém queria ter um antídoto que pudesse curar a infecção no futuro, já que seriam julgados pelas famílias dos falecidos e pelo Tribunal Internacional de Justiça. Mas agora não havia tempo para pensar. Jiang Shen queria saber por que uma infecção havia surgido no navio de cruzeiro. Kurofune, que estivera em silêncio por quase um ano, reapareceu. Ele não podia perder essa oportunidade. Além disso, a singularidade de Kurofune tornava inconveniente divulgá-la às Nações Unidas. Sua intenção era coletar todas as pistas e destruí-las antes que fossem entregues às Nações Unidas. É claro que vídeos de lutas eram essenciais. Os 2 helicópteros Black Hawk desceram em conjunto e lançaram cordas pelas escotilhas laterais. Ganchos foram pendurados nas cordas, e um total de 12 soldados fortemente armados deslizaram até a piscina aberta. Após o súbito aparecimento dessas criaturas vivas, os zumbis voltaram seus olhares vazios em sua direção. O soldado que ia na frente respirou fundo, fez 2 gestos com as mãos para os seus camaradas atrás dele, rapidamente ergueu o cano da arma e gritou. Fogo! Uma luz amarelo-alaranjada brilhou e tiros de fuzil ecoaram no convés do navio de cruzeiro. Rugido. Uivando, os zumbis avançaram em direção aos soldados que desembarcavam. Os 2 helicópteros Black Hawk ajustaram seus ângulos. Os artilheiros fixaram seus lançadores de granadas na escada de aço que dava acesso ao convés e dispararam. Brum!
Fragmentos de aço misturados com carne enchiam o ar. A escadaria foi reduzida a escória de ferro. Os zumbis caíram de volta, tentando correr do andar térreo para o convés. Sob cobertura, os soldados que aterrissaram no convés foram divididos em duas equipes e correram rapidamente para a escada. Sob a proteção de esqueletos cinéticos, dentes e garras de zumbis não representavam ameaça para os soldados da Celestial Trade. O vírus T residual não representava ameaça alguma para aqueles que injetaram a vacina genética de grau E. A equipe A dirigiu-se à sala do capitão e a equipe B começou a resgatar os sobreviventes. Devido à natureza do incidente, o alerta de nível 4 foi elevado para nível 2. Fuzileiros navais da Companhia Celestial estavam a bordo de uma pequena embarcação de desembarque para fornecer reforços. Jiangxin olhou para o navio de cruzeiro sob a densa fumaça e pegou o tablete de vídeo de combate de Ivan. Garrett, ex-soldado do Corpo de Fuzileiros Navais da UA, serviu anteriormente no Iraque. Como a maioria de seus camaradas, ele optou por se juntar a uma empresa militar privada após se aposentar. Inicialmente, ele considerou a Blackwater e a Trefoil Jungle, mas acabou escolhendo a Celestial Trade. Ele realmente não queria voltar para aquele lugar amaldiçoado conhecido como Iraque. Seu sonho era viver o resto da vida na pitoresca ilha do Pacífico Ocidental e arriscar a vida pelos magnatas de Wall Street e pelos jardineiros que viviam na Casa Branca. Além disso, seu salário na Celestial Trade não era baixo e, após a aposentadoria, ele também receberia uma pensão generosa. Infelizmente, a realidade pareceu diferir um pouco do seu ideal. Ele não só não teve descanso, como no início do ano estava lutando em uma guerra moderna. E ainda por cima foi enviado de paraquedas para Kegia, uma cidade infestada de zumbis, para uma missão de manutenção da paz. Será que essa empresa era mesmo uma contratada militar? Felizmente, a renda que a Celestial Trade proporcionava era ótima. O equipamento de alta tecnologia oferecia excelente proteção e a taxa de baixas militares era surpreendentemente baixa. Às vezes, ele não conseguia deixar de pensar que o esqueleto cinético que usava era muito superior ao do laboratório da DARPA. A DARPA era conhecida como Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa da UA, também conhecida como SHIELD. Da internet ao GPS, eles estavam por trás de todas as inovações tecnológicas. Graças às suas excelentes qualidades de combate, ele foi incorporado à Força de Reação Rápida do Comércio Celestial após a Guerra Moro. Inicialmente, ele pensou que seus dias seriam mais tranquilos, mas acabou tendo azar mais uma vez. Aqueles malditos zumbis. Ora, de onde eles vieram? Ele atravessou o corredor com tapete vermelho e chegou à entrada principal. O quarto do capitão ficava no último andar, logo acima do saguão. O sistema de energia não havia sido interrompido, e o caminho mais curto até o quarto do capitão era pelo elevador. Depois de confirmar a rota na tela do capacete, Garrett fez um gesto para que seus companheiros se preparassem para invadir. Seu esqueleto cinético foi ativado e seu chute abriu diretamente o portão de metal do saguão, lançando os zumbis que estavam atrás da porta para longe. Garrett esmagou o cérebro de um zumbi sem hesitar. Sem qualquer hesitação, ergueu o rifle e apertou o gatilho junto com seus companheiros, que arrombaram a porta. Bang! As balas dilaceraram a decoração de madeira e a carne dos zumbis. Pedaços se espalharam pelo saguão vazio. Pelas roupas jogadas no chão, um baile estava em andamento quando a infecção começou. No meio da festa, o canto parou abruptamente e os homens e mulheres na pista de dança começaram a se morder. Ele sentiu náuseas só de pensar nisso. Os zumbis continuaram a avançar em sua direção, e a rede de fogo formada pelo grupo de 6 começou gradualmente a perder sua eficácia. Garrett fez um gesto ameaçador para seu camarada, Norman, o artilheiro principal. Ele entendeu, tirou um lançador de granadas da mochila e lançou uma granada em um local infestado de zumbis. Brum! 10 zumbis explodiram. Os que não morreram, mas perderam braços e pernas, caíram no chão e se contorceram. Então, 5 rodadas de granadas foram lançadas e a densa multidão de zumbis desapareceu. Garrett e os outros que estavam na porta continuaram atirando e rapidamente evacuaram a área. Área liberada. Aliviado, Garrett baixou o rifle. Mas, nesse instante, ouviu-se um pedido de socorro intermitente vindo do canto do corredor. Socorro! Me ajude! Norman acabara de largar o lançador de granadas e imediatamente ergueu o fuzil de assalto que tinha em mãos.
São os sobreviventes. Talvez estejam infectados. Resgatar? Garrett ficou em silêncio por 2 segundos. O gravador de batalha está aberto. Está aberto. Vamos resgatar. Eu vou. Garrett fez sinal para seus companheiros permanecerem cautelosos e então baixou o cano da arma, receoso dos zumbis mortos-vivos. Como se viu, seus instintos estavam corretos. Ao atravessar a sala, uma mão pendeu no chão, e um zumbi rastejante despertou subitamente e mordeu sua perna. Garrett reagiu rapidamente, erguendo o pé direito diretamente sobre a boca ensanguentada. Em seguida, pisou no rosto da criatura e o esmagou em ketchup. Enquanto observava a mistura vermelha e branca, as sobrancelhas de Garrett se contraíram. Que pisada linda, assobiou Bill. Acho que o capitão precisa solicitar à empresa algum reembolso para cobrir as despesas com o psiquiatra. Norman franziu as sobrancelhas. Cale-se. Garrett chutou o cadáver enquanto praguejava, reprimindo o forte desconforto que sentia. Ele correu na direção da pessoa que pedia ajuda. Tudo bem, você vai ficar bem. Ele virou uma mesa que estava caída no canto, e a expressão de Garrett congelou de repente. Era um corpo que obviamente não pertencia a uma pessoa viva e um celular preso atrás da mesa comprida com explosivos C4. Não era um pedido de socorro, era uma mensagem gravada. Deitar-se. Ao rugir, ele saltou para o chão. Ao mesmo tempo, sentiu uma onda de ar quente atingir suas costas. Brum. Uma nuvem de poeira se espalhou, cobrindo todo o salão. Não se tratava apenas de uma mesa comprida. Quase um terço das mesas compridas estava repleto de explosivos C4 do tamanho de caixas de cigarro, escondidos por toalhas de mesa, praticamente impossíveis de notar. As bombas haviam sido escondidas anteriormente, originalmente destinadas a serem usadas por Tanaka para uma retirada. Ele não esperava que a Celestial Trade recebesse o sinal de socorro do navio de cruzeiro e enviasse rapidamente uma equipe de resgate. Ele pensou que, na melhor das hipóteses, encontraria a guarda costeira do país F. De pé no andar de cima do salão, Tanaka balançou a cabeça, jogando o detonador fora. Uma rara expressão sem sorriso surgiu em seu rosto. Depois de um tempo, ele olhou para a poeira lá embaixo e disse para si mesmo. Pensei que conseguiria levar pelo menos 2 comigo, mas não consegui levar nenhum. Ele atirou o rifle no chão da pista de dança, tirou um isqueiro do bolso e acendeu um cigarro. Ele soltou uma gola de fumaça e suspirou. Mais uma vida desperdiçada. O cigarro escorregou para o chão, as chamas subiram repentinamente e incendiaram instantaneamente o piso coberto de gasolina. As chamas ardentes alcançaram suas calças. Com um sorriso, Tanaka tirou seu boné e foi incinerado pelas chamas crescentes. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 699. Permissão para a prisão. O sistema de energia foi interrompido e o salão mergulhou na escuridão. A única coisa visível eram as chamas que ardiam na plataforma logo acima do salão. Gotas incandescentes pingavam continuamente da borda da plataforma e a fumaça densa e ardente se acumulava acima como nuvens carregadas. Tosse, tosse. Norman empurrou a laje de pedra sobre o peito e se levantou com o rifle na mão. A placa de polietileno à prova de balas em seu peito estava rachada e pressionada contra sua caixa torácica. Ele chamou a tela holográfica e desativou a armadura frontal. Ouviu o som do ar sendo inflado enquanto arrancava a armadura da frente do peito. Havia poeira por toda parte. Garrett. Norman, recuperando o fôlego, abriu a máscara do capacete e gritou. Droga. Bill. Kof, eu não estou morto. Estou aqui. O som vinha de um canal de rádio. Ao ouvir o som, Norman imediatamente ligou sua lanterna tática, olhou ao redor e logo viu uma mão saindo da pilha de cascalho. Norman correu até lá com seu rifle. Ele moveu a pedra que pressionava Bill e o puxou para fora dos escombros. Sob a força motriz do esqueleto cinético, aquele peso não representava absolutamente nada. Droga, minha perna teria sumido se eu tivesse ficado lá mais um pouco. Ao desabar ao lado, Bill cerrou os dentes e retirou a armadura deformada de sua perna direita. Então Norman resgatou 3 outros camaradas, um após o outro, mas não encontrou seu capitão Garrett. Garrett? Droga, onde você está? O dispositivo de detecção de sinais vitais estava no capitão, que por acaso estava desaparecido. Norman examinou ansiosamente a posição anterior do capitão,
Mas a explosão já havia enviado Garrett para sabe-se lá onde. Sem mencionar que ele poderia estar vivo ou morto. E quanto à missão? Bill, vá com Sean e Fred até a cabine do capitão. Jim e eu ficaremos aqui para procurar o capitão. Certo. Bill assentiu com a cabeça e fez um gesto para seus companheiros. Espere. O que aconteceu? Tenha cuidado. Norman olhou nos olhos e disse seriamente, nossos inimigos não são apenas zumbis. Algumas figuras entraram correndo pela entrada. Norman, Bill e outros imediatamente ergueram seus rifles. Ambas as equipes estavam mirando uma na outra. As lanternas táticas sob o cano da arma o obrigaram a semicerrar os olhos. Ele não conseguia ver quem estava à porta. Nesse instante, uma voz rouca entrou no canal de comunicação. Amigável. Norman ficou surpreso. Ele imediatamente confirmou a presença de pontos verdes no mapa e, em seguida, baixou o rifle que tinha nas mãos. Ao que tudo indica, após a explosão, eles ficaram em coma por algum tempo, e foi nesse momento que chegaram os reforços. A partir da camuflagem digital da estrutura cinética, a outra equipe era de fato a dos fuzileiros navais, a principal unidade de operações da Celestial Trade. Norman, assim como o capitão Garrett, foi transferido dos fuzileiros navais para a Força de Resposta Rápida, então eles já se conheciam bem. Mas o que ele não esperava era que houvesse uma pessoa inesperada por trás da força policial. Jian Shen, o chefe da Celestial Trade. Por que ele apareceria aqui? Os soldados que entraram no salão se dividiram em duas equipes, uma equipe para ativar o dispositivo de detecção de sinais vitais e participar dos trabalhos de busca e resgate, e a outra equipe permaneceu ao lado de Jiang Shen. Sob a proteção de mais de uma dúzia de fuzileiros navais, Jiang Shen caminhou até Norman. Norman largou o rifle, endireitou-se e prestou continência. O que aconteceu? Jiang Shen olhou para os fragmentos espalhados pelo local e perguntou em tom profundo e preocupado. Invadimos o corredor e eliminamos os zumbis. O capitão ouviu um pedido de socorro e foi até lá, mas alguém detonou uma bomba, relatou Norman imediatamente. Jiang Shen assentiu com a cabeça e permaneceu em silêncio, mas olhou diretamente para cima da plataforma do salão. A decoração interior pegou fogo e as chamas começaram a se alastrar. Mesmo a 10 metros de distância, ele ainda conseguia sentir claramente as ondas de calor crescentes. Após um breve silêncio, Jiang Shen riu de repente, balançou a cabeça e disse para si mesmo. Parece que minha abordagem foi excessivamente misericordiosa. Senhor? Perguntou Norman, confuso. Nada. Só acho que tratar alguns vilões deveria ser como tratar zumbis. Antes que causem mais danos, atire neles, independentemente das consequências, e faça seus corações pararem de bater. Sargento Norman, concorda comigo? Durante todo esse tempo, Jiang Shen não se importou muito com o Kurofune. Ou, mesmo que se importasse, não investiu muita energia em investigá-lo. A Takeda Pharmaceutical era uma empresa japonesa de renome. No entanto, executar operações militares em países desenvolvidos apresentava um alto risco, sem mencionar o envolvimento da FBI e da CIB na investigação. Portanto, Jiang Shen também não se preocupou com isso. Ele enviou um agente fantasma, mas não o autorizou a realizar capturas, infiltrações ou outras atividades ilegais de espionagem. Em vez disso, ele simplesmente queria que ela coletasse informações. Inicialmente, ele pensou que Kurofune seria restringido pelo governo japonês até certo ponto, mas estava enganado. Embora afiliados ao governo, eles obviamente não o obedeciam completamente. Afinal, contar com um bando de terroristas que queriam destruir seres humanos era impraticável sob qualquer perspectiva. Logo em seguida, os fuzileiros navais retiraram Garrett dos escombros. Ainda está vivo? Perguntou Jiang Shen. Os sinais vitais dele estão ativos, mas fracos, e ele precisa de atendimento médico urgente, respondeu o soldado que carregava a maca. Vá depressa. Roger. O fogo se alastrava rapidamente, e os soldados ao lado de Jiang Shen deram um passo à frente e sussurraram algo para ele. O fogo está fora de controle, comandante, por favor, recue. Jiang Shen assentiu com a cabeça e não disse nada. Virou-se e saiu. Escoltado por um soldado, Jiang Shen retornou ao helicóptero. Ao observar o navio de cruzeiro, viu que o fogo havia se alastrado para o centro da embarcação. O navio parecia uma lamparina a álcool flutuando em alto mar.
200 sobreviventes se encolheram no convés do barco de resgate, sem qualquer alegria de sobrevivência em seus rostos. Havia apenas profundo horror. 3.000 turistas, que compraram ingressos para aproveitar as férias, não esperavam que um terror tão infernal irrompesse no Oceano Pacífico em um dia tão bonito. Uma criança chorava para a mãe, um homem dava tapinhas leves nas costas de uma mulher e proferia palavras que nem ele mesmo conseguia se consolar. A equipe médica no convés percorria a multidão, examinando as pessoas e aplicando a vacina contra o vírus T da Future Biology. A evacuação foi bem sucedida. Alguns ficaram feridos, mas ninguém sofreu ferimentos fatais. O mais afetado foi o sargento Garrett. A explosão danificou sua coluna. Ele provavelmente terá que passar o resto da vida em uma cadeira de rodas. O fogo estava se tornando mais violento. Assim que atingisse o tanque de combustível, o navio de cruzeiro provavelmente explodiria. Para evitar serem atingidos, os helicópteros e o barco de resgate evacuaram imediatamente. Jiang Shen observava, sem expressão, o navio de cruzeiro desaparecer no horizonte. Nesse instante, seu telefone tocou repentinamente. Ele atendeu. Ei! Entre os sobreviventes estava um homem chamado Zhu Tianyou. Quando o encontramos, ele estava amarrado em uma banheira cheia de água. Quando foi resgatado, estava inconsciente. Suspeitamos que ele possa estar ligado a este ataque terrorista, por isso está sob cuidados intensivos e sendo monitorado por nossa equipe médica. Você se saiu bem. Envio para a Ilha da Lua Nova, e eu mesmo perguntarei a ele. Sim. Após desligar o telefone, Jiang Shen ligou para a ESA. Ordene aos agentes fantasma que se dirijam ao Japão. Dentro de uma semana, gostaria de ver o presidente da Takeda Pharmaceuticals aparecendo na sala de interrogatório na Ilha da Lua Nova. Um ouro post-apocalíptico capítulo 700. Você quer se vingar? No hospital da Ilha Koro, Garrett encarava o teto, atordoado. Ele tinha menos de 30 anos, mas o médico lhe disse que passaria o resto da vida em uma cadeira de rodas. Ele tinha visto um diagnóstico e até assinado o documento, mas não conseguia aceitar a realidade. A Celestial Trade oferecia excelentes benefícios. Se ele perdesse a capacidade de trabalhar devido a lesões relacionadas ao trabalho, não só receberia uma grande indenização por demissão, como também teria o resto da vida garantido pela Celestial Trade. No entanto, nenhuma quantia em dinheiro conseguiria fazê-lo sorrir. Ele preferiria não ter o dinheiro se pudesse ter sua saúde de volta. Mas ele sabia que era impossível. Com as condições médicas atuais, simplesmente não bastava curar sua lesão. A porta se abriu e uma pessoa inesperada apareceu à porta. Garrett assentiu com a cabeça. Perdoe-me por não lhe prestar continência. É um milagre que eu ainda consiga brincar com você. Jiang Shen sorriu e foi para a cama. Você ainda consegue fazer piadas. Parece que você está de bom humor. Garrett balançou a cabeça negativamente. Não, isso não é uma piada. Estou falando a verdade. Eu sei. Jiang Shen assentiu e olhou para as flores na mesa de cabeceira. Sua esposa esteve aqui? Sim, respondeu Garrett. Sinto muito pelo seu ferimento. Não, você não precisa se desculpar. Garrett balançou a cabeça. Graças à proteção do esqueleto cinético, ainda estou aqui deitado, olhando para o nada. Olhando para as próprias pernas, Jiang Shen ponderou por um momento e de repente disse, você quer se vingar? Vingança. Bem, contra aqueles que lhe tiraram as pernas. Garrett riu com autodepreciação e balançou a cabeça. Você está brincando comigo de novo. Eu nem consigo sair da cama, quanto mais me vingar. Preciso da minha enfermeira para me ajudar a jantar. E se eu disser que tenho um jeito de te ajudar a se levantar? Disse Jiang Shen com um sorriso. Garrett ficou surpreso. Ele queria dizer que isso era impossível, mas de repente se lembrou da outra identidade de seu comandante. Presidente do Future Group. Para o Future Group, nada era impossível. Seja a inteligência artificial, realidade virtual ou grafeno, eles sempre criavam milagres inacreditáveis diante dos olhos das pessoas. Se essa era a promessa de Jiang Shen, talvez se cumprisse. Garrett engoliu em seco e se preparou para falar. Mas preciso lembrar que a operação tem uma taxa de sucesso de 10% e que teremos que substituir toda a sua coluna danificada por titânio e, em seguida, instalar um módulo neuronal eletrônico especial. Garanto que, mesmo com tranquilizantes,
esta cirurgia será extremamente dolorosa. A taxa de sucesso era de 40%, mas a dor seria real. Afinal, era uma operação feita nos nervos. Jiang Shen queria conhecer os limites de Garrett, então exagerou deliberadamente a taxa de falha da cirurgia. Garrett respirou fundo. Inicialmente, Jiang Shen pensou que ficaria com medo. Jiang Shen não achava que ainda tivesse energia para fazer piada. Será que eu vou me tornar o Capitão América? Jiang Shen ficou surpreso com a pergunta, mas depois deu uma risada agradável. Claro que não. Talvez você seja mais forte do que ele. Ponto. Garrett concordou com a cirurgia, o que também era esperado por Jiang Shen. Após a conversa, ele assinou um acordo de confidencialidade. Por algum motivo, o conteúdo da cirurgia não podia ser divulgado, e a habilidade não podia ser usada para condutas ilegais. As ordens da organização tinham que ser obedecidas incondicionalmente, e assim por diante. O médico implantaria um chip de controle mental em sua coluna durante a operação. Se ele fosse culpado de traição, o chip explodiria o sistema de controle principal de sua coluna e o transformaria novamente em uma pessoa aleijada. Após a assinatura do acordo, ele seria liberado e transferido para as instalações subterrâneas da Ilha da Lua Nova, onde o cirurgião responsável pela implantação do chip em indivíduos escravizados realizaria a cirurgia de substituição do nervo espinhal. Embora Jiang Shen tivesse conseguido alguns equipamentos médicos para a cirurgia no Apocalipse, a taxa de mortalidade da operação ainda era alta nos padrões da medicina moderna. No entanto, enquanto era levado para o hospital, a expressão de Garrett era incomumente calma. Ele preferiria morrer na mesa de cirurgia a passar o resto da vida numa cadeira de rodas. Isso significava que, dali em diante, ele usaria uma corrente de cachorro, faria trabalhos sujos para Jiang Shen e executaria tarefas mais perigosas do que nunca. Felizmente, a operação foi um grande sucesso. A cirurgia não apenas substituiu sua coluna vertebral, mas também os ossos de seus membros. Agora, mesmo sem depender do esqueleto cinético, ele conseguia dobrar uma placa de aço e levantar um carro. Ele tinha uma placa de circuito de grafeno de 15 centímetros, imagens integradas da retina, dispositivos de detecção de sinais vitais por rádio, componentes de controle de drones e modems de sinal de movimento implantados na parte posterior do crânio. Intuitivamente falando, contanto que tivesse um rifle, ele poderia facilmente enfrentar uma equipe se ambos os lados não tivessem apoio no campo de batalha. O ambiente não faria diferença. Ao mesmo tempo em que a operação de Garrett foi concluída, Jiang Shen viu Zhu Tianyou, que recuperou a consciência em uma enfermaria na Ilha da Lua Nova. Zhu Tianyou reconheceu a pessoa que o visitava e pareceu surpreso. Jiang Shen. Você me conhece? Jiang Shen olhou para Zhu Tianyou inesperadamente e perguntou com um sorriso. Quem neste mundo não te conhece? Zhu Tianyou sorriu fracamente. Os chefões do tráfico também leem os jornais. A expressão de Zhu Tianyou não mudou. Parece que nada consegue cegar o Sr. Jiang. O governo de Xiangjiang me perguntou sobre você e eu disse que você não estava na lista de sobreviventes, disse Jiang com um sorriso. O que você precisa que eu faça? Zhu Tianyou fechou os olhos e falou com franqueza. Você conhece essa pessoa? Jiang Shen pegou o tablete do guarda-costas e o jogou na cama de Zhu Tianyou. Zhu Tianyou abriu os olhos e olhou para a tela. Seu rosto mudou instantaneamente e ele conseguiu articular algumas palavras entre os dentes cerrados. Eu o reconheceria mesmo que ele virasse cinzas. Diga-me o que você sabe, disse Jiang Shen. Ele me amarrou na banheira, abriu a torneira e me afogou, disse Zhu Tianyou com ódio. Razão? Ele hesitou, mas com um suspiro, confessou honestamente. Naquela altura, estávamos a falar de negócios no convés e ela propôs comprar-me 10 toneladas de sal. Sal? Jiang franziu a testa. Sais de banho, um tipo de droga extraída do chá árabe. Zhu Tianyou olhou para Jiang Shen, fez uma pausa e disse, mas aí percebi que ele só tinha 5 milhões de ienes, nem o suficiente para uma fração, então o negócio desmoronou. Ao dizer isso, o rosto de Zhu Tianyou ficou como se ele tivesse visto um fantasma. O que aconteceu? Perguntou Jiang Shen em voz baixa. Zhu Tianyou respirou fundo para se obrigar a se acalmar. Então, ele tirou o chapéu e caiu inteiro sobre a mesa. Sem respirar, sem batimentos cardíacos, sem pulso, morto. Sim, eu pensei que ele estivesse morto,
Mas uma coisa estranha aconteceu em seguida. Que coisa estranha? Alguém morreu a bordo. Foi definitivamente um transtorno que alguém morresse a bordo, especialmente porque a minha identidade é bastante especial. Para evitar problemas, pedi aos meus 2 guarda-costas que o recolhessem, fingindo que ele estava bêbado. Então, eles o arrastaram até a extremidade do barco e o jogaram no mar. Quanto a mim, voltei para a cabine. O rosto de Zutianyu empalideceu. Na sala, ele estava sentado em uma cadeira e sorrindo para mim. Jiang Shen estava imerso em pensamentos. De fato, Tanaka ainda estava vivo e não havia morrido no avião. A infecção também era de sua responsabilidade. O problema estava naquele chapéu. O chapéu era como um interruptor. Ele morreria assim que o chapéu fosse removido. O problema era que Tanaka parecia ter mais de uma vida. Como ele fez isso? Jiang Shen franziu a testa. Um ouro post-apocalíptico capítulo 701. Opiniões controversas. Sabe o que aconteceu depois? Perguntou Jiang Shen. Zutianyu olhou para ele sem expressão. Depois, ele atirou em mim e, depois de ser baleada, desmaiei. Quando acordei, me vi na banheira. Ao que parecia, Zutianyu não tinha clareza sobre o que aconteceu no navio de cruzeiro após o coma. Por algum motivo, Tanaka liberou o vírus T, transformando o navio em um verdadeiro inferno. Quando Jiang Shen contou o ocorrido, ele inicialmente não acreditou. Ao ver a gravação do combate trazida por Jiang Shen, sua expressão gradualmente se transformou em horror. A pessoa que o sequestrou era um demônio assassino. E o diabo, por alguma razão, se interessou pelas drogas que ele possuía. Quando Jiang Shen lhe perguntou o que Tanaka havia conseguido dele, ele citou 2 nomes após um breve silêncio. Etiópia, Somália. As sobrancelhas de Jiang Shen se ergueram. Locais específicos. Me dê um mapa. Posso te mostrar o caminho. Zutianyu estendeu a mão. Usando o mesmo tablete, Jiang Shen desativou o retrato de Tanaka e abriu o Google Maps. Zutianyu deslizou o dedo algumas vezes na tela. A imagem focou no Golfo de Aden. Em seguida, ampliou para mostrar a fronteira entre a Etiópia e a Somália. E então ele apontou 2 posições. Bem aqui. O que tem aqui? Uma plantação de chá e uma fábrica de sal. Zutianyu sorriu, mas o sorriso em seu rosto era amargo. Se ele revelasse o segredo, significaria que havia desistido completamente. O vírus T estava envolvido. Ele não esperava que Jiang Shen ou a Interpol tivessem misericórdia de seu ativo. Os ativos que ele operou diligentemente por 10 anos no Golfo de Aden estavam agora arruinados. Seria impossível dizer que ele não estava angustiado. Fico feliz que você tenha confessado. Sua escolha pode ter salvado a vida de muitas pessoas. Jiang Shen pegou o tablete de volta. Zutianyu, com um sorriso autodepreciativo, balançou a cabeça. Salvar pessoas? Quantas famílias ele destruiu? Ele mesmo nem consegue contá-las. Segundo dados fornecidos pela Royal Caribbean Company, havia um total de 3.121 passageiros a bordo. Incluindo garçons, tripulantes e demais funcionários, o número total de pessoas chegava a 3.600. Um total de 201 sobreviventes foram alojados no porto de, em Moro. Para evitar pânico, esses indivíduos foram temporariamente monitorados e só puderam deixar o país após o término de um período de observação de 1 semana. De fato, o tempo de sobrevivência do vírus era muito curto. A luz ultravioleta pode matá-lo e 3 dias já eram suficientes para comprovar a segurança dos sobreviventes. Estender esse período para 7 dias foi apenas uma medida preventiva. No dia do incidente, as Nações Unidas enviaram um comissário para observar a situação na ilha MLL. Embaixadas de vários países também entraram em contato com o governo Moro, uma após a outra, para confirmar a lista de sobreviventes. Devido à demanda do mundo exterior para entender a história interna, Moro finalmente concordou em conceder entrevistas à mídia após negociações com a Celestial Trade. Desde a tempestade na cidade de Kotoka, o vírus T voltou a chamar a atenção das pessoas. O massacre de dezenas de milhares de pessoas naquela noite foi tão terrível que todos os espectadores sentiram um arrepio na espinha. Agora, a tragédia no cruzeiro da Royal Caribbean parece indicar que a ameaça do vírus ainda não foi eliminada. BBC, CNN, Columbia Broadcasting, Al Jazeera. Os meios de comunicação acorreram à ilha MLL como abelhas em busca de néctar. Os repórteres destemidos, munidos de câmeras e microfones,
Correram em direção aos sobreviventes, às autoridades Moro, aos soldados da Celestial Trade e a qualquer pessoa que pudesse ter informações. Eu estava sentada bem ao lado da pista de dança e, de repente, a multidão na pista ficou caótica. Não estava longe de mim quando uma mulher mordeu o rosto do seu parceiro e, a princípio, pensamos que eles estavam compartilhando um momento carinhoso, até que ela arrancou um pedaço de carne do rosto dele. Meu Deus! Terrível, disse uma mulher com uma cicatriz no rosto, entre soluços. Eu estava descansando no meu quarto porque estava com dor de estômago por ter comido frutos do mar. Alguém estava arrombando a porta, então fui abrir. Quando vi soldados fortemente armados, minha primeira reação foi que eu devia estar filmando um filme que eu tinha a sorte de fazer parte do elenco. Mas quando vi o sangue no chão e os corpos atrás deles, entendi, não era brincadeira. Eu era cozinheiro e estava pegando algo no freezer. Estava pronto para sair com os ingredientes quando, de repente, vi o tumulto lá fora. Pensei que fossem piratas a princípio, mas depois percebi que a situação era muito pior. Corri para o armazém, desliguei a energia e me escondi no freezer. Talvez eles tenham sentido algum cheiro. Os zumbis entraram correndo. Graças a Deus, eles só conseguem empurrar a porta e não puxá-la. Não há sinais, igualzinho a The Walking Dead. O homem angustiado estava sentado nos degraus da rua, com o rosto cansado, enquanto espantava os repórteres. O superior ordenou que atirássemos, então atiramos. Por favor, não façam perguntas tão estúpidas, eles não são humanos, então não me sinto culpado de forma alguma, disse um soldado da Celestial Trade que participou da operação de resgate. O sinal de resgate também foi recebido pelos navios contra F. Nippon. No entanto, devido às perdas sofridas por quase todas as forças navais no início do ano, a guarda costeira estava com efetivo reduzido. Somente após a conclusão do resgate pela Celestial Trade e a detonação do navio de cruzeiro, suas embarcações correram para o local. Devido à distância, o Japão chegou ainda mais tarde. Se tivéssemos embarcado primeiro no navio de cruzeiro, não teríamos ordenado o extermínio daqueles zumbis. Coitados! De jeito nenhum. Usaríamos redes de pesca para tentar controlá-los e depois os trancaríamos em um hospital psiquiátrico. Precisamos acomodar adequadamente essas pessoas infelizes até encontrarmos uma solução. Em entrevista à imprensa, um ministro afirmou isso francamente, numa tentativa de projetar uma imagem de responsabilidade para a nação perante a comunidade internacional. A controvérsia está, por ora, deixada de lado. Assim como na infecção ocorrida na cidade K no início do ano, a Future Biology mais uma vez fez uma fortuna desastrosa. Segundo informações de distribuidores oficiais como Amazon e Taobao, Jiang Shen percebeu intuitivamente que o volume de vendas das vacinas contra o vírus T e dos suprimentos nutricionais aumentou drasticamente na última semana. Hoje em dia, na era da informação, as pessoas em todo o mundo são influenciadas por inúmeros filmes de desastre e adquiriram todos os tipos de habilidades de sobrevivência. Todos sabem que, quando o apocalipse chegar, os 4 itens essenciais serão comida, remédios, combustível e armas. Alimentos líquidos, por terem longa validade e serem fáceis de armazenar, são sem dúvida a melhor reserva estratégica. Mesmo que os governos declarem repetidamente que os enredos dos filmes não podem acontecer na vida real, que a taxa de infecção direta do vírus não é alta e que o tempo de sobrevivência sob exposição à luz ultravioleta é curto, esse pânico coletivo aparentemente não pode ser dissipado por 2 ou 3 declarações. A menos que o culpado fosse enviado para a guilhotina. Enquanto agências de inteligência de todo o mundo uniam forças para buscar freneticamente as fontes do vírus, os agentes fantasma que Jiang Shen havia destacado para o Japão começaram a se movimentar antes mesmo da CIRI, Criminal Investigation Bureau. Um ouro post-apocalíptico capítulo 702, Operação no Exterior Idiota. Em Nippon, dentro do edifício do governo de Uto e do escritório do Ministério da Defesa, o ministro da Defesa Nakatani jogou o documento no chão com raiva. O que está acontecendo com a Takeda Pharmaceutical? Não dissemos a eles para maneirarem no discurso desde a última reunião? O assistente ficou parado junto à porta e não se atreveu a fazer nenhum barulho. Após um tempo, Nakaya Ryu finalmente desabafou sua raiva. Ele respirou fundo. Vá buscar o presidente da Takeda Pharmaceutical. Sim. O assistente assentiu com a cabeça antes de se virar rapidamente. Ponto. Ao mesmo tempo,
O prédio da Takeda Pharmaceuticals mergulhou no caos. A tragédia ocorrida no navio de cruzeiro da Royal Caribbean deixou o mundo inteiro em pânico novamente por causa do vírus T há 6 meses. O CIB, Central Bureau of Investigation, começou a prestar atenção à Takeda Pharmaceuticals, que, por sua vez, agiu com extrema cautela e, com a ajuda do Ministério da Defesa, nem mesmo a UA, Agência Ucraniana de Investigação, conseguiu coletar qualquer evidência. O Conselho Administrativo da Takeda pressionou o presidente Hiroshi Tanimura diversas vezes, exigindo que ele restringisse rigorosamente as operações da Kurofune. Isso incluiu limitar o fornecimento de matérias-primas, analisar minuciosamente os pedidos de financiamento, enviar inspetores para monitorar os laboratórios e outras medidas para limitar a organização. Se as ações da cidade K fossem expostas, Hiroshi Tanimura provavelmente não conseguiria salvar a própria vida, muito menos todos os membros do conselho, que poderiam ser julgados pelo Tribunal Internacional por crimes contra a humanidade. No entanto, no mês passado, Tanaka desapareceu repentinamente a caminho de casa após o trabalho. Isso assustou o conselho de administração da Takeda. Inicialmente, eles pensaram que a prisão havia sido efetuada pela CIB e que os segredos da empresa haviam sido expostos. Somente após a investigação é que perceberam que a CIB não sabia de nada. Por sorte, Tanimura ordenou imediatamente que a empresa procurasse o paradeiro desse homem em toda a região do Japão. Mas ele não esperava que, em apenas um mês, o desaparecido Tanaka já estivesse no exterior e se tornasse notícia de primeira página. Onde está Tanaka? Essa já era a 10ª vez que Tanimura fazia essa pergunta. Ainda não o encontramos, disse o vice-presidente, ansioso. Contactei todas as associações que têm relações conosco e acionei todas as forças clandestinas que podemos usar para o procurar, mas... Um bando de ferramentas inúteis, gritou Tanimura, com os dedos tremendo enquanto se moviam em direção às têmporas. Desde o dia em que Tanaka desapareceu, ele percebeu que a situação estava piorando, mas não achava que isso realmente aconteceria. Caramba, onde será que aquele cara arranjou a matéria-prima? Como presidente da Takeda Pharmaceutical, Tanimura certamente leu a fórmula de síntese do vírus T. A produção de 1 grama de concentrado viral requer pelo menos 1 quilograma de metacononena, e as matérias-primas que poderiam ser usadas são sais de banho ou chá árabe. Mas, independentemente disso, todos são itens proibidos. Tanimura franziu a testa. Presidente, o que vamos fazer agora? Disse o vice-presidente, tremendo violentamente. Apague todos os dados de pesquisa e todas as informações relevantes sobre Kurofune do banco de dados da empresa. A Takeda Pharmaceuticals estava na lista de suspeitos da CIB, e com essa tragédia de pelo menos 27 cidadãos do ZEU mortos no navio de cruzeiro, a CIB não se preocuparia mais com seus métodos de investigação. Presumivelmente, mesmo que o governo japonês pretenda intervir e proteger a Takeda Pharmaceuticals, a CIB se infiltrará na empresa por meios especiais. Como o segredo não podia mais ser protegido, eles tiveram que destruí-lo completamente. Embora a pesquisa tenha custado 500 milhões de dólares americanos, isso não era nada comparado ao valor de mercado de 10 bilhões. Então, de repente, alguém bateu na porta. Os dois pararam de falar, trocaram olhares e então Tanimura disse: Por favor, entre. Era o assistente de Tanimura. Tanimura franziu a testa, olhando para o assistente. Eu não disse, independentemente do que acontecesse, antes do término da minha conversa com o vice-presidente, para não me interromperem. Mas é uma decisão do ministro da Defesa. Com um longo suspiro, Tanimura perguntou: O que disse Nakatani? Ele disse para você ir vê-lo depois do trabalho, respondeu o assistente cuidadosamente. Onde? Perguntou Tanimura. Hotel Metropolitano Yoto. No hotel, e não no prédio do governo. Parecia ser uma reunião secreta. Obviamente, o incidente relacionado ao vírus certamente não era apropriado para ser discutido no escritório, especialmente neste momento delicado. Após o trabalho, Tanimura entrou em seu Honda e dirigiu-se ao Hotel Yoto Metropolitan. Após passar por 2 semáforos e virar a esquina, ele diminuiu a velocidade. Aparentemente, houve um acidente de trânsito à frente, o que causou um grande congestionamento. Tanimura olhou para o relógio enquanto a hora combinada se aproximava e começou a ficar ansioso. Deu 2 tapas fortes no volante, mas os carros da frente não reagiram. Pelo que se via,
O acidente de trânsito parecia muito grave e não seria resolvido em pouco tempo. Tanimura suspirou, pegou o celular e ligou para o ministro, mas por algum motivo estranho, a ligação não foi completada. É claro que o presidente da Takeda Pharmaceutical não teve coragem de se opor ao ministro da Defesa. Hesitou por um instante, estacionou o carro na beira da estrada e atravessou 2 ruas antes de parar um táxi. Para o Yoto Metropolitan Hotel. Ok, respondeu o motorista. A viagem de carro foi tranquila. Tanimura recostou-se no banco e afrouxou a gravata em volta do pescoço. Pelo retrovisor, viu o rosto da motorista. Um rosto delicado com um rabo de cavalo. Ela parecia pura. De onde você é? Perguntou Tanimura casualmente. Nago. Nago. Ouvi dizer que muitas garotas bonitas vêm de lá. Tanimura flertou. Ah, senhor, o senhor sabe mesmo como fazer piada. O motorista sorriu educadamente. Tanimura não pareceu se importar com a falta de interesse da moça. Ele se apresentou. Meu nome é Tanimura, e se você lê notícias regularmente, certamente me conhece. Ponto A. É o senhor Tanimura. O motorista pareceu surpreso. Ouvi dizer que o senhor é o presidente da Takeda Pharmaceutical. Extremamente satisfeito com a admiração da beldade, Tanimura sorriu. Ele conhecia muito bem aqueles que vinham trabalhar em Yoto de outros lugares, especialmente as garotas que pareciam recém-formadas. Elas moravam em um único apartamento, dormiam em poucos metros quadrados de tatame, levavam mais de meia hora de metrô por dia para ir trabalhar na cidade e não conseguiam resistir à tentação de participar de filmes adultos. Principalmente uma garota bonita como ela, que os agentes que procuram por corretoras de atrizes não ignorariam. Posso saber seu nome? Shinanoa. Shinanoa. Que nome bonito. Tanimura sorriu e disse com sinceridade, se tiver algum problema na vida, por favor, entre em contato comigo. Este é meu cartão de visitas. Meu número de telefone e endereço estão no verso. É claro que o endereço não era sua casa, mas sim uma mansão que ele comprou em outro lugar. Tanimura colocou o cartão na caixa atrás da trava. Um sorriso surgiu no rosto de Shinanoa enquanto ela virava o volante para fazer a curva. Obrigado. Acho que poderei me tornar um bom amigo do Sr. Tanimura. As palavras dela despertaram a curiosidade de Tanimura, que pensou ter uma chance, e então começou a conversar com sua nova amiga. O tempo voou, mas eles ainda não haviam chegado ao hotel metropolitano de Yoto. Tanimura olhou para o relógio e conferiu as horas. Faltavam 10 minutos para o horário combinado. Observando os prédios cada vez mais dispersos, ele franziu ligeiramente a testa. Será que é por aqui que se chega ao hotel metropolitano de Yoto? Há um engarrafamento na rodovia principal, então preciso usar o atalho, disse Shinano educadamente. De repente, Tanimura percebeu que algo estava errado. Ele pegou um celular para abrir o aplicativo de mapas. No entanto, não conseguiu sinal 4G. Por favor, não se preocupe, Sr. Tanimura traço. Pare. Agora. Shinano fez uma pausa por um segundo e então sorriu. Parece que terei que pedir que você durma um pouco. Tanimura sabia que algo tinha dado muito errado. Imediatamente estendeu a mão para a porta, pronto para saltar. Mas então ouviu um estalo. A porta estava trancada. No momento em que se virou e estava pronto para deter o motorista, seu olhar cruzou com o de uma arma de choque. Por favor, obedeçam antes de chegarmos ao nosso destino. Fagulha, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.